Hello, everyone, and welcome to today's Olá session a of IIP todos, Talks, bem-vindos à organized by nossa International sessão de School of IIP Psychoanalysis, Talks, IIP. organizado My pelo name is IIP. Manali, and Meu nome é Manali, I'll be your host for this eu gathering. sou a I'm a student of anfitriã psychoanalysis and desse part of the encontro. series formation at the IIP. Eu I sou am uma aluna practicing do IIP psychotherapist in India e and também researcher, sou and for this uma vacancy, psicanalista we na are wearing Índia. black frame specs. We have black hair and Eu we're tenho wearing a white cabelo top. preto, estou usando um IIP Talks top is a space branco for e critical and com contemporary óculos, reflections in com psychoanalysis. eh, Thank you for joining us estrutura today. preta. We would Obrigada like to por have two estar aqui speakers, conosco Sylvia hoje. Lippe and Tatiana Era Ghosh. para termos Unfortunately, Tatiana duas will not be palestrantes joining us hoje, today mas because a of Laura health não vai poder estar concerns. conosco We hoje wish por them a causa full de recovery and condições they de will record saúde. their talk soon so that we can Ela, a share it with Silvia all vai of you. falar This will be e used by também Zoom. vai gravar Tatiana a Ghosh is a fala para psychologist podermos specialized compartilhar. in Ela é uma psicanalista psychoanalysis and especialista em neuropsychoanalysis, psicanálise e non-binary, neuropsicanálise, autistic, é, LGBT não activist, and binário, professional ativista focused não on binária, neurocognitive care practices. autista They're dedicated to e studying autism, dedicada ao psychosis, and estudo gender de issues. autismo e That questões de said, gênero we're so e honored to be joined psicanálise. by Sylvia Temos a Lippi honra de today. estarmos com a Sylvia Silvia Lippi is Lippi of hoje. Italian origin with Ela é de origem background in italiana, philosophy. She com is a psychoanalyst and estudos em post-PhD in filosofia, e psychology. She's ela é currently a psicanalista, practicing também analyst tem um PhD, at ela é Space uma Analytic, analista no a Space hospital Analytic psychologist at the Public Health Hospital, Institution no of Centro de Saúde Pública Barthélemy, Durham, de and an Barthélemy, associate researcher at the e é University of uma Paris. professora associada na Among her Universidade de publications are Paris. Marx, Ela tem Lacan. várias I'll try to publicações. pronounce this as best as I Vou can because tentar it's in pronunciar o French and I don't speak francês o French. melhor possível, eu não falo Amongst her publications francês. are Marx, Lacan, Entre suas L'acte publicações, Révolutionnaire, La eh, Acte Analytique, The Decision of Desire, Transgressions, Bartali, ela tem Lacan. inúmeras publicações em Sylvia can francês. correct me later. A Don't warm worry. thank Yeah, you. go to the last one. Go directly to the last one. Não, Yeah. vá para o último, não precisa falar todos So eles. these were just some of the Yeah. publications Essas são amongst her algumas other das publicações que ela publications, tem. which she'll let you know more about. A warm thank you as well to our interpreters, Fernanda Também queremos translating French agradecer to às Portuguese, and intérpretes, Maya Fernanda translating Portuguese to com English. francês, We're português e also joined Maia com by inglês e Jed Wilson, português. psychoanalyst and Estamos também co-president of com the o next Jed Wilson, formation, who will replace psicanalista, me parte da later and lead próxima the discussion formação, after que Sylvia's irá talk. liderar as discussões Now I depois da would like to palestra invite de Benoit, Silvia. Agora eu psychoanalyst, founder quero and director of convidar a IIP, to Benoit, present the que é psychoanalytic psicanalista e formations presidente of do the IIP, IIP. para apresentar as Benoit, formações do I IIP. open to you. Benoit, por favor, você tem a The floor palavra. is yours. Muito obrigado, Manali. Muito obrigado, Manali. Bom dia a todas, todos, todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra para mim de estar na presença de vocês, na presença da Silvia, a Silvia Lippi. É uma honra para mim. Gente, muito rapidamente, o Instituto Internacional de Psicanálise, e a gente quis compartilhar isso com vocês, vai abrir duas novas formações em setembro de 2025. Quem tem um interesse vai poder ver, a gente vai botar lá, colocar um link no bate-papo, uma formação aberta para todo mundo, onde a gente vai trabalhar os fundamentos da psicanálise, e uma outra formação que vai ser aberta para quem já tem uma experiência clínica, onde a gente vai trabalhar bastante a questão da técnica psicanalítica. Essas formações, a partir da orientação, a partir da especificidade do IIP, que tem esse desejo de construir, participar da construção e do estudo de uma psicanálise aberta, descolonial, internacional, em várias línguas. É isso, é aberta para as minorias e as pessoas minorizadas. É isso a Manali. Thank you, Benoit. And now Obrigada, it's my Benoit. pleasure to give the floor to Sylvia Agora é o Lippi. meu prazer passar a Hi, palavra para a Sylvia. Thank you Silvia for being with Lippi. us today. The Obrigada floor por is estar yours. conosco. Você tem a palavra. Thank you very much. So, everybody hear me? Pardon, je rentre en français.
Donc c'est magnifique, je dois dire, d'être É avec vous. magnífico de Je estar suis aqui com évidemment très touchée vocês. par Eu estou muito le tocada fait que la psychanalyse pelo existe fato que a psicanálise dans tous les exista coins du monde. nos Et quatro je cantos crois do vraiment qu'il mundo, faut e eu vraiment acho la realmente que é détacher de cette preciso centralité separá-la dessa centralidade européenne, française. Déjà, moi, europeia j'étais un peu francesa. déplacée parce que bon, je Bom, travaille eu quand já même beaucoup en desloquei um Italie, pouco, mais porque eu disons trabalho que muito je pense com a que c'est vraiment Itália, le mas futur des eu langues acho que é disciplines realmente o vraiment futuro da dans le nossa reste du monde. disciplina que está no Et resto voilà. do Donc mundo. aujourd'hui, Hoje, j'aimerais bien vous eu parler gostaria de disons, falar d'un com aspect vocês qui m'est de très au cœur, aspecto que é muito c'est-à-dire importante para les mim, ou rapports seja, entre le a singulier relação et entre o le singular collectif e o par coletivo rapport à notre com relação clinique à nossa clínica psychanalytique. Je dis pourquoi dire psicanalítica. clinique parce Eu que faço questão de il ne dizer s'agit clínica pas d'avoir porque un não se discours trata sur le de ter um collectif porté par discurso une sobre o psychanalyste, à coletivo peu près en ce levado por moment, um mais d'essayer de psicanalista, voir comment mas dans la cure et dans le tentar social, como no de façon tratamento e no renversée, social, de forma invertida, singulier et collectif singular e peuvent, coletivo doivent désormais devem, être a pensés partir de ensemble, agora, ser doivent entre pensados guillemets, mais juntos. évidemment, Devem, disons, entre aspas, né? Mas vamos ma dizer, recherche va vers a minha comment pesquisa penser vai ensemble nesse sentido, como pensar les juntos singuliers, les o radicalement singular, singuliers o radicalmente et singular les collectifs. e o coletivo. J'ai mis, bon, je voudrais vous citer Eu, tout de suite eu en queria citar exergue imediatamente, une phrase em d'une exergue, uma philosophe frase d'origine italienne de uma filósofa de origem qui est très italiana, connue et qui vit aux États-Unis. muito conhecida, Et que c'est une vive phrase nos pour moi Estados très Unidos. É importante uma frase para qui mim muito servira peut-être importante, que vai de point servir, de talvez, départ de ponto de pour cette partida para rencontre. Alors, esse le encontro. corps se trouve O sur corpo notre route se dès encontra na qu'il est nossa estrada question desde des changements que se sociaux. trata de mudança Donc, social. disons, c'est encore une Então, fois, c'est intéressant parce que ainda uma le corps vez, mais uma vez, é sera interessante porque vraiment o les points corpo d'intersection será mesmo o entre ponto de le interseção singulier et entre le o collectif. singular e Autre o chose, je suis coletivo. allée aujourd'hui, Uma ce outra matin, coisa, voir hoje une de manhã exposition eu Centre fui ver uma Pompidou à Paris, exposição no où il y Pompidou, a o une Museu expo de Pompidou em photos Paris. vraiment Tem uma exposição de extraordinaire fotos de Tillmans extraordinária de et Tillmans. partout, hein, E c'est para écrit, il y a todo aussi une lado chanson qui, está escrito lorsqu'il e tem a uma des música vidéos também. avec des photos à Quando lui, tem il y a une vídeos com phrase qui est fotos Your dele, tem uma corps frase is que é yours. Hein, e o c'est seu très corpo é intéressant aussi. seu. É uma Your frase corps, interessante também. on Seu dirait corpo, ton your corps est à core. toi. É, o On seu dirait corpo que é seu, ton corps est à toi, ça va o de seu soi. corpo é Si ton seu. corps Bom, est à isso a toi, gente eh já bien, sabe, né? disons, le fait qu'il insiste O sur ce terme, fato ça veut dire que ele que ce n'est insista pas vrai, nesse que ton termo corps va à toi. quer dizer que Que não le- é ça va de soi que le necessariamente corps soit à verdade, toi. né? Que Mais não disons, vai simplesmente assim, né? Que o seu corpo é pour seu. commencer, Para começar, je voudrais aussi eu queria préciser que, também disons, precisar que il y a quelques années, tem en alguns France, anos Paul na Preciado França, a fait un discours o dans une grande association Paulo de Preciado fez um psychanalyse. discurso numa grande associação de Paul Preciado est le psicanálise. philosophe. O Paulo Preciado é o filósofo Il a évidemment appelé e les ele psychanalystes, en quelque sorte, au moins c'est chamou comme ça os que j'ai psicanalistas, ou ao entendu menos foi son assim message. que eu Alors, ouvi a psychanalyste, mensagem que ele mandou, à la psychanalyse, moi, je l'ai uma considéré comme un crítica à appel. psicanálise. C'est-à-dire, Eu venez avec eu nous, ouvi mais como ou uma alors vous resterez tout convocação, seul do dans tipo, votre coin venha et la com a psychanalyse va gente, ou então mourra vocês vão ou va ficar devenir sozinhos, un a cancer, psicanálise no etc. canto dela, isolado do Et moi, resto j'ai do pris au mundo. sérieux son Eu appel levei et muito a disons sério essa convocação que je pense e eu que la acho question trans, au que a mieux, questão les trans, transitions des genres a que nous transição avons de rencontrées dans nos gênero cabinets, que a que nous gente rencontrons, encontra na nossa sont clínica, vraiment essas transições são realmente disons, les points de départ ponto de pour partida repenser para la psychanalyse repensar a aujourd'hui. Je psicanálise pense que non hoje. seulement Eu acho que cet não appel de somente Preciado, mais tout ce qui essa va avec convocação do Preciado, son mas travail, le tudo travail, encore une que fois, des vai no trabalho Trans-Lad dele Studies, nous permettent, encore une fois, de nos permitem, repenser la mais uma vez, psychanalyse d'un repensar point a de vue théorique et d'un psicanálise point num de vue ponto de clinique. vista teórico. Et première chose que j'ai appris A primeira avec coisa que mes eu patients, aprendi com os meus pacientes, com c'est que les pacientes mouvements trans, collectifs é que o movimento sont très coletivo, importants os pour movimentos cette coletivos personne. são muito importantes para essas pessoas. Dans ma clinique, je peux Na voir minha que la clínica, eu plupart de mes posso ver que a maior patientes parte dos meus trans pacientes sont trans engagées são, politiquement. estão Et c'est important engajados pour défendre leurs politicamente e droits, de militam leur para defender communauté,
os direitos das suas comunidades e para outras causas também, compartilhadas por outras comunidades, por exemplo, as causas feministas, as causas raciais, ecológicas, etc. Então, eu vou repetir a pergunta: como que a gente pode pensar hoje um coletivo do ponto de vista da psicanálise? Tem, claro, uma teoria psicanalítica de grupo, né, desenvolvida por Freud, sobretudo na psicologia das massas, onde o Freud explica, eu acho que bem justamente, assim, bem precisamente, que um certo laço social, um certo tipo de laço social se junta, se agrupa em torno de uma figura paterna, fálica, e se torna uma massa que é movimentada por um ideal. Essa é uma modalidade que existe para fazer um laço. Vamos pensar no fascismo, que hoje, infelizmente, está de volta em vários países, é alguma coisa que é muito explicativo, né? Eu estou indo rápido, porque não é o meu tema, mas essa modalidade centralizada em figuras ideais, com uma espécie de concentração, de predação com relação ao elemento idealizante. Claro, tem uma grande parte dos psicanalistas que ainda estão convencidos que todo coletivo é uma massa, ou seja, tem uma só modalidade. Ou a gente tem um singular, o sujeito, o indivíduo, se vocês preferirem, que vai sozinho na clínica ver um psicanalista, e do outro lado, opostamente, teria essa massa, ou esse coletivo que é necessariamente destinado a se tornar uma massa fascista, vamos dizer. Bom, a gente pode dizer, por exemplo, que as comunidades LGBTQIA+, ou feministas, ou comunidade que se interessa às questões sociais, são todas dessa ordem organizada do ponto de vista inconsciente, são organizadas dessa forma. Então, por exemplo, vamos pegar a comunidade LGBTQIA+. Eu estou diminuindo um pouco para ficar mais fácil de pronunciar em francês, mas vamos dizer, as comunidades trans, LGBTQIA+, elas estão num ideal comum ou tem alguma coisa diferente que as une? É claro que a minha hipótese é essa, e a minha hipótese é justamente que tem alguma outra coisa que as une, que é o corpo, um corpo traumatizado, ou dito de outra forma, tocado pelo trauma. Ou seja, é o fato de ter sido submetido a um trauma, de ter sofrido traumas, as pessoas singularmente, porque isso é muito importante, tá, de um ponto de vista psicanalítico. O trauma é uma noção singular. O trauma é o que tem de mais radicalmente. Tá tudo bem? Desculpa, eu estou ouvindo vozes. Tá tudo bem? Ok. Então, eu estava na questão do trauma. O trauma é a experiência, um evento que o sujeito vive e que tem alguma coisa de realmente muito, muito, muito singular. É o elemento mais radicalmente singular para o sujeito, o trauma. Claro, socialmente a gente pode falar de trauma coletivo, claro, por que não? Mas de um ponto de vista psicanalítico, esse termo não tem muito sentido, porque cada um tem sua maneira de fazer com o trauma que ele viveu. Então, a ideia é, a partir deste trauma vivido, socialmente vivido, né, que a gente está concentrado nas questões principalmente sociais, a partir desse trauma, o sujeito vai inventar uma modalidade singular para suportar isso, e é o corpo que vai inventar. Este corpo que se reinventa, que encontra soluções a partir do que ele viveu, ele poderia, então, fazer um laço social sem tocar no ideal, sem tocar no fálico, sem tocar na idealização do pai. Primeira hipótese, então, é essa. A segunda hipótese é possível dissociar a questão da identidade do corpo. Atenção, corpo, eu não estou ouvindo aqui não estou falando do corpo anatômico, não estou falando da imagem narcísica também.
do que nós somos, mas um instrumento de luta, sempre, sempre, seguindo Federici, a ideia de que esse corpo é um instrumento de luta. Então, com essa encarnação, eu diria, com Marx, que não tem revolução. E essa encarnação é possível graças ao sintoma. Eu vou lembrar que para o Lacan, é o Marx que inventou o sintoma. Preciso explicar primeiro o que a gente está entendendo aqui por sintoma. Uma coisa, por que eu estou citando Marx aqui? Porque Marx insistiu muito, não é simplesmente o fato de tomar consciência das suas próprias palavras que permite fazer a revolução, mas é alguma coisa de muito mais profunda, que é justamente o corpo em sofrimento. É por isso que o Lacan fala que é Marx que inventou o sintoma como corpo em sofrimento e que começa a revolta. Então, o sintoma para a psicanálise não é um transtorno que a gente tem que extirpar. Claro, ele é incômodo. Muitos pacientes vêm consultar com a gente, sobretudo porque tem um sintoma que os incomoda bastante. Madame, eu estou sempre... Olha, senhora, eu estou sempre com dor de garganta. Eu estou com... Enfim, toda espécie de situação, fobias, anorexia, situações que vão incomodar o sujeito, atrapalhar o sujeito e que passam sempre pelo corpo. Pode ser muito incômodo, né? Por que é incômodo? Porque, de toda forma, cada vez que um sintoma se apresenta ou se representa na teoria freudiana, ele é sempre uma manifestação do trauma a posteriori. Se a gente não pode voltar à experiência traumática original, claro, a gente pode se lembrar do evento, mas a gente não pode saber o que aconteceu no nível psíquico e corporal, como que os sujeitos viveram os seus traumas. Eu estou pensando, para dar um exemplo aqui, eu tenho... Depois do meu livro, depois que eu publiquei meu livro, Irmãs para uma psicanalista, inclusive ele vai ser publicado em inglês em breve, acho que em 2026 ele vai ser traduzido em português também, ele já foi traduzido, aliás, em português. As pacientes que sofreram traumas e abusos sexuais, elas chegam e falam, eu não me lembro, eu sei que alguma coisa aconteceu, mas eu não sei exatamente o quê. Isso não quer dizer que ela está inventando, que ela está fantasiando, como alguns psicanalistas reacionários, como eu chamo, que não querem ouvir essa voz um pouco incômoda para um mundo heteropatriarcal que está em crise. É preciso ouvi-las como o sujeito mostra que ponto a experiência acontecerá é difícil de aprender, de captar. É por isso que eu digo que o sintoma tem sempre a experiência do trauma que se repete. É por isso que a gente não pode decidir de parar uma crise de bulimia, né? Uma crise clássica, uma crise de angústia. A gente não consegue decidir de não ter isso mais. O sintoma é o a posteriori do trauma. Então, mais uma vez, o trauma é esse lugar vazio, onde não se sabe muito o que aconteceu. Estou repetindo isso. Não tem nada a ver com o fato, mas a gente não sabe no nível psíquico o que aconteceu. E a única prova que a gente tem desse trauma é a repetição do sintoma. Mas o que quer dizer o sintoma? Tem alguma coisa que incomoda, mas ele pode também se transformar e transformar o corpo que o sustenta, que o suporta. E é isso, todo o trabalho analítico, é transformar esse corpo em sofrimento e fazer de forma que haja não uma erradicação do sintoma, que é impossível, né, de uma certa forma,
que tem ainda esse traço do trauma indelével, né? Mas tem uma maneira de transformá-lo. O Lacan falava do final de análise como de uma identificação ao sintoma. É interessante essa frase, identificação aos sintomas quer dizer que tem uma modalidade de gozo traumático com o sujeito, com a qual o sujeito não pode dominar, não pode intervir diretamente, mas ele pode transformar a forma e não torná-la mais tão tóxica. Por exemplo, não sei, alguém que... Uma mulher bulímica que se torna, por exemplo, um pouco bobo esse exemplo, mas habituada com essa pulsão de... como dizer, de poder colocar os alimentos, né? A mesma voracidade, ela pode ter, por exemplo, ela pode ter essa voracidade na leitura de livros, se tornar uma pesquisadora. O sintoma não é mais... então, o final de análise é quando o sintoma não é mais tão problemático e tão incômodo para o sujeito. É o sintoma feliz, né? É um sintoma que permite ao sujeito a inscrição no laço social. É esse que é o ponto mais importante. No fundo, cada um de nós vive no mundo e participa do mundo a partir de um sintoma. Sempre, tem sempre alguma coisa de que não funciona muito bem, né? Mas na transformação feliz desse sintoma, bem-sucedida desse sintoma, esse sintoma pode se tornar a mesma modalidade de gozo pode fazer com que o sujeito encontre uma forma adaptável, vamos dizer, mesmo feliz, de fazer parte do mundo, de ser parte do mundo. Quando esse fazer parte do mundo se torna um engajamento coletivo, essa é a minha tese. É realmente a apoteose. Não, estou brincando, estou exagerando, mas realmente é uma prova de que o sintoma pode se transformar, mas nessa transformação é preciso sempre alguma coisa que se fabrica ali, né? Que se fabrica manualmente, como um artesão. Cada um como pode, né? Mas que não impede a inscrição no laço social e, sobretudo, o engajamento coletivo. Com relação a esse exemplo de sintomas, de sintoma que vai vir de uma experiência coletiva militante, eu vou usar como exemplo um filme da Isabelle Solas, que se chama Nossos Corpos São Seus Campos de Batalha. Eu acho que ele foi lançado em vários países, eu imagino que no Brasil também, porque ele foi filmado na Argentina, dentro de várias comunidades estrangeiras. É um filme de 2022 que vai mostrar com muita delicadeza e uma precisão admiráveis que na vida das pessoas trans, o íntimo e o político vão se misturar insoluvelmente, e isso a partir do corpo atravessado pelo sintoma. Essa é um pouco a minha hipótese, que a invenção dessa modalidade de gênero é inseparável da atividade militante, e o corpo que tem gênero se fabrica também como corpo de luta feminista. Uma forma um pouco generalizada de pensar a maneira de se colocar juntos das minorias entre elas. Tem uma bela música do John Lennon e da Yoko que se chama, em inglês, Women are the niggers of the world. As mulheres são as negras do mundo. Do momento que a gente está numa posição em que a gente está submetida a uma atitude fálica dominante heteropatriarcal, a gente está, de uma certa forma,
a gente está falando da nossa posição traumática. A gente não está no ideal, a gente não está numa unidade monolítica, sobretudo porque essa forma de coletivo traumático assumem as diferenças. A gente não precisa ser do mesmo sexo, a gente não precisa ser da mesma cor, da mesma raça, da mesma posição social e etc. Tem alguma coisa desse coletivo que inscreve a diferença no próprio coletivo. O filósofo italiano Antonio Negri parte justamente de multidões, que são termos muito usados pelas anarquias no mundo inteiro. É muito interessante porque permite ver como a multidão sempre leva em conta a singularidade, ou seja, a multidão, ela é multidão porque não se pode fazer o impasse da singularidade. E esse é o ponto mais importante, porque nos coletivos pensados a partir da massa, a partir de um líder fálico, a singularidade está esmagada, o trauma não está sendo levado em conta. Ele está apagado, recalcado, para reforçar eu. A identidade de gênero é o que eu estou defendendo aqui, não é, no fundo, uma identidade. É alguma coisa que vai muito mais profundamente e que tem a ver com o corpo em sofrimento, que eu chamo o sintoma. Nesse filme, seguindo o filme da Isabela Solas, ela segue vários travestis, é assim que eles se chamam, né, os transgêneros. O filme mostra que, longe de levar à padronização dos corpos, a transidentidade permite uma diversidade feliz, cada uma encontrando na sororidade a força de se manter num mundo inóspito. Então, vocês estão vendo como que o coletivo e o singular podem ser pensados juntos, vocês já entenderam, a partir do corpo, mas a partir de um corpo atravessado pelo trauma, ou seja, um corpo sintomatizado, um corpo ainda sintoma. Que não é, vou insistir nisso, sintoma, não estou falando mal, o incômodo da psiquiatria ordinária, é esse elemento que inscreve o singular mais profundo, pensando a transformação possível e mesmo feliz. A questão do corpo é central no filme, então. Os nossos corpos são o seu campo de batalha, mas ao invés de focalizar sobre a anatomia, ela vai falar do encontro das pessoas trans diferentes, mas unidas nessa luta compartilhada. Esse filme é maravilhoso, porque uma das protagonistas vem da parte um pouco mais baixa socialmente, mais problemática, uma outra é professora, enfim, cada uma e uma com a outra encontram maneiras de estarem muito fortemente juntas a partir de seus próprios traumas singulares transformados em sintoma coletivo. Esses corpos funcionam ao mesmo tempo como emblema simbólico o ponto real da batalha, né? Eles estão em jogo nesse combate, mas são os efeitos do combate também que eles estão levando, né, que eles levam juntos. Então, cada corpo singularmente traumatizados, cada corpo tem sua própria história e é parte integrante do corpo coletivo, de uma luta no presente, do passivo nessa ferida, ele se torna ativo na militância. Eu sempre insisti com minhas pacientes e meus pacientes que denunciam, às vezes, abusos, no momento que eles, a partir do momento que eles denunciam, meus pacientes trans, como eu dizia, minhas pacientes são normalmente muito engajadas no nível militante. No momento que esses corpos se expressam, eles nunca são vítimas. Há uma vitimização, a gente ouve isso, né? Uma vitimização
da parte das feministas, das comunidades LGBT, não, é o inverso. Desde que a gente denuncia, é aí que a gente passa do passivo da ferida à atividade da militância. E a experiência clínica mostra isso muito fortemente. Todos os colegas que atendem pessoas trans, dos poucos, né, que confiam ainda na psicanálise, e com quem a gente vai pensar uma nova psicanálise, a gente vê a que ponto o fato de que elas não estão sozinhas, que esses corpos não estão sozinhos no sofrimento, isso muda completamente a maneira delas de falar comigo, com os outros, e a sua maneira de lutar juntos também. O fato que haja um outro, que eles não estão sozinhos, que eles não foram deixados sozinhos, cada um com seu trauma, como, né, as primeiras pessoas trans que a gente conhece na história, é isso, eles estavam sozinhos com a vergonha, com o medo. Também as primeiras mulheres que foram ver o Freud, né? Tem uma comunidade ali entre as pessoas trans e algumas mulheres trans, e no início elas estavam sozinhas, né? As psicanalistas que as ouviam, mas ao menos essas mulheres na clínica do Freud começaram a falar. Então, desde que se começa a falar, a vida singular e a vida coletiva mudam. Então, o campo de batalha, então, pode ser compreendido no filme, né, como lugar de um engajamento, e é o que eu vou tentar mostrar, porque a psicanálise, ela própria deve ser um pouco militante, se ela não quiser morrer, né, eu acho. Eu vou insistir na diretora, para ela o campo de batalha é o espaço onde a batalha ocorre, o lugar onde o mundo heteronormativo expressa o seu mal-estar com a submissão do gênero. Então, o corpo é um problema para as pessoas cisgênero, porque, como eu disse nas outras coletividades, nas massas a gente esquece o corpo em função do ideal e do pensamento, um pensamento que permite de reforçar o narcisismo. Aqui é totalmente o inverso, e o corpo pode viver. A gente dá lugar para esse corpo traumático, para que ele exista com os outros corpos. Então, através da oposição entre os nossos corpos e o seu campo de batalha, nossos corpos seriam os corpos das pessoas trans, e o campo de batalha que é do outro, quer dizer que o campo de batalha quer dizer que os corpos são lugares da nossa guerra e da nossa batalha. O filme nos permite de nos perguntar do interior com relação a essa posição. A gente vê também nesse filme que ser mulher não é um determinismo anatômico, eu acho que hoje isso já está, né, mais estabelecido, pelo menos no meio que eu frequento, e, sobretudo, que não é um privilégio que pode ser atribuído. Que aqui é uma comunidade de mulheres transfeministas, né? Transfeminina e transfeminista. Então, a gente vê que tem um desejo de pensar e lutar juntas, fora desse paradigma, né, psíquico e anatômico. Esse filme é realmente, o meu livro realmente alguma coisa que eu posso desenvolver a partir do engajamento do que eu pude ver na minha clínica, do engajamento das pessoas LGBT também. Então, o desejo de ser mulher, dessas mulheres transgêneros, não é separável daquele de lutar, do desejo de lutar juntos. E vou repetir, independentemente da classe social, da orientação política, da raça, a gente vê nas manifestações as cores LGBT igual diferente, né? Realmente, toda a ideia de todas as possibilidades são aceitas. A inclusividade realmente no sentido mais profundo do termo, e que, mais uma vez, nos permite de encontrar nossa subjetividade a partir da diferença que é parte integrante do grupo.
Então, os grupos são heterogêneos, como eu estava dizendo no filme, e é isso que é o combate das minorias sexuais e o combate das mulheres feministas, em particular, as mulheres que pertenceram ao movimento Me Too, na Itália, nos países da América Latina foi nenhuma a menos. Uma analogia, tem uma convergência de fatos contra um adversário comum. E qual o papel que vai ter o inconsciente nessa polarização e de um desejo feminista? A gente pode pensar que esses inconscientes são inconciliáveis. A militância política não é uma prática ideológica, ela não está sendo alimentada de fantasias de superpotência. Eu estou falando isso porque teve um artigo do Miller que se chama Docile-Trans, não sei o título em português, e, mais uma vez, ele despreza totalmente, ele fala das primeiras histéricas de Freud, que estavam sozinhas no consultório, e, aliás, que pena, né, que elas estavam sozinhas, e ele fala da militância política como uma luta para o empoderamento. Não é empoderamento, não é da ordem fálica que a gente quer acessar, mas realmente a ideia do poder de mudar as modalidades do laço social. Esse laço de solidariedade que se estabelece não somente entre as pessoas trans, mas também entre as pessoas trans e as mulheres na luta feminista, não é nem ideal, nem fraterno, nem fálico, mas da sororidade. O que quer dizer sororal, então, na psicanálise? Eu diria, primeiramente, como eu já disse aqui há pouco tempo, a ideia, isso também é alguma coisa, a ideia do filme é alguma coisa que a gente vê muito na clínica, e quando a gente lê artigos de psicanálise, ou a gente ouve psicanálise, que eu chamo psicanálise do papai, que são psicanálises que são uma espécie de boa consciência, que tentam dar uma opinião um pouco exterior sobre o fenômeno. Bom, claro que essa não é minha posição, mas vamos dizer que tem sempre uma espécie de pânico com relação a esses psicanalistas. A gente compreende que não tem muita clínicas que vão ver de fora os fenômenos do mundo, esse pânico de modificação irreversível do corpo, a partir de casos de transições que, bom, tem vários artigos científicos. Há uma época era realmente muito tensionado para essa coisa de minorias, todas as pessoas, graças ao fato que podem acessar a possibilidade de inscrever a sua transidentidade, os suicídios diminuíram, as inserções escolares são muito mais fáceis, etc. Então, tem uma pequena porcentagem de transição que faz realmente o pânico, né, que causa o pânico, e tem essa ideia que a transição de gênero seja centrada sobre a modificação do corpo. Enquanto que, claro que pode haver modificação do corpo, mas eu diria que, na minha clínica, pelo menos, não é o ponto central para a maior parte dos pacientes. Não é parecer um homem ou parecer uma mulher, mas é alguma coisa do corpo que está sendo explorado. E, como eu diria, essa transformação, como eu estava dizendo, sintomática. Estou pensando nessa paciente, essa jovem paciente que eu tenho, que é uma mulher trans, que ela estava pouco à vontade, não no seu corpo, somente no mundo. Não é somente uma questão de estar mal no seu corpo, é um mundo que é hostil, estar mal no mundo.
pelas questões sociais e de várias razões, sobretudo a única forma que ela encontrou de suportar essa vida foi se ferindo, fazendo escarificações, e aí começou modificações corporais, e essas modificações justamente permitiram a ela de parar de se machucar, de se cortar, e encontrar outra possibilidade de vida para o seu corpo a partir dessas modificações e dessas invenções subjetivas. Aliás, isso também, para mim, é muito importante para que um psicanalista veja o que pode. Spinoza, que é um dos filósofos que mais me influenciaram no meu percurso, dizia na Ética o que a gente não sabe o que pode um corpo. E eu acho realmente que essa máxima é, às vezes, colocada mesmo em evidência por essas pessoas que inventam e descobrem de uma outra forma os seus próprios corpos. E são, para nós, um grande ensino, porque se é verdade que Freud descobriu alguma coisa, é que o objeto do desejo e a identidade sexual são necessariamente instáveis e mutantes, e, sobretudo, que a genitalidade não é nem o centro, nem a finalidade da pulsão sexual. Então, a partir dessa constatação genial do Freud, que às vezes foi recoberto de atitudes normativas, né, por ele mesmo, a gente não pode esquecer que o Freud era um homem que viveu na época vitoriana, né, na época onde a diferença sexual era o mais marcado possível e a questão feminina era a mais problemática, né, colocada como problemática. Então, como a psicanálise em geral e a direção da cura não deve fixar o sujeito enquanto ele está, mesmo numa posição cisgênero, do lado feminino ou masculino. A partir do momento que a gente polariza, é por isso que, de um ponto de vista da direção do tratamento, é muito importante essa ideia da transidentidade ou da transição, porque isso não permite, mesmo com as pessoas cisgênero, de tentar desfazer um pouco essa polaridade, que não são só estereótipos, mas, como diz a Butler, inscrições na norma no nível do inconsciente, que determinam, às vezes, vidas muito infelizes, mesmo em pessoas cisgênero. Então, vocês estão vendo? Eu quero dizer que eu faço questão de dizer que não é que os trans são doentes e que os cis são os não doentes. Toda a disforia de gênero, que não deve existir justamente, porque não é uma doença, como todo sintoma também não é uma doença, é simplesmente uma modalidade de existência mais ou menos feliz do sujeito. E isso vale para todo mundo, para toda identidade. Também para as identidades que a gente chama cisgênero. Então, a importância de repensar, mas isso é cientificamente provado, não vou me estender nesse ponto aqui, esse degradê de variações, de modalidades corporais. Então, é verdade que entre nossos pacientes já aconteceu comigo pessoas trans que tiveram um pouco a obsessão dessa passabilidade, né? O que pode evitar certas humilhações, das quais elas são bem frequentemente o objeto, né? E quando a gente é psicanalista, a gente tem que aceitar também a posição subjetiva e como essa pessoa pode encontrar suas soluções. Mas eu quero também falar de um texto que é muito importante para mim, um texto que fala dessa problemática da passabilidade, que é um texto da escritora bióloga Júnia Serrano, Manifesto de uma Mulher Trans, que mostra o que está em jogo normativo, que é isso, de regularizar o corpo nas polaridades.
essas representações, né, expressões de gênero, como a gente diria. Ela escreve que a transição física é um processo desde sempre regulado e limitado por seres que selecionam as candidatas em função do seu potencial de integração pós-transição. Se a gente quer ter autorização de transicionar, é preciso se submeter às normas sociais do gênero às quais a gente se identifica. Então, vocês estão vendo que, mais uma vez, como pensar a transidentidade como alguma coisa, mais uma vez, eu insisto nisso, de regulada a partir de dois polos, ou como uma mutação constante muda completamente o ponto de vista. Eu acho que a Júlia Serrano, ela está sendo muito precisa. Eu estou pensando numa paciente trans que teve que esconder o seu aspecto. Eu queria fazer uma transição, numa expressão de gênero que não era aquela, então ela se apresentava travestida de homem, assim, para poder avançar no seu procedimento, porque o seu endócrino o seu endócrino pensava que não era possível se tornar uma pessoa trans sem estar completamente de acordo com o que o gênero espera daquilo. Ela diz que, quando ela se apresentou estereotipada, vestida de mulher, de uma forma bem estereotípica. Então, tem casos em que a medicina... Vocês estão vendo que, quando eu estou falando aqui do corpo de sintoma, não estou falando das modificações corporais através de hormônios ou cirurgias. Eu estou falando modificações que é com relação a uma modificação da relação que o sujeito tem com o seu trauma. E isso se faz através de uma identidade de gênero. Estou pensando aqui numa outra pessoa trans que queria manter uma certa fluidez no nível do corpo e do seu gênero. O nome que ela escolheu tinha sentido para ela e que evocava uma identidade que não era nem masculina nem feminina. Ela não tinha a menor intenção de fazer intervenções no seu corpo, só depilações. Ela não queria cirurgia, ela não queria hormônio. Ela não detestava o seu corpo, é um outro estereótipo. Eu nasci no corpo errado. É uma injunção, né, que às vezes a gente usa para justificar a mudança de gênero, que só deveria ser justificado pelo desejo do sujeito, né? Seu corpo é o seu corpo, ele é seu, né? Como diria na exposição que eu vi. Essa paciente não detestava seu corpo, não dizia eu nasci no corpo errado, ela estava mais com raiva desse estereótipo, na verdade, e ela desejava simplesmente, ela me dizia, experimentar esse corpo e segui-lo nessa surpresa da mudança. A gente vê nesse filme, se vocês tiverem ocasião, assistam, realmente é muito bom. É muito evidente que a existência das pessoas trans não se reduzem às questões de identidade e de passabilidade. É isso que me interessou com relação à questão coletiva. E é aqui nessa mutação que o Preciado diz, esse corpo se torna revolucionário. Então, o nosso campo de batalha não é um corpo trans, como o corpo sacrificado aos imperativos neoliberais, não é um corpo vítima, escravo das normas do sexo e nem estético, submetido aos ideais das mídias e os ideais sociais da perfeição. Esses corpos trans são corpos trans como sororais e militantes, corpos unidos na dissidência, um corpo exigente no sentido de Deleuze e Guattari, ou seja, que não separa o singular do coletivo conformemente à lógica do sintoma.
Então, vamos tentar ver, mais uma vez, como o sintoma age. Por que a gente fala de sintomas coletivos, de sintoma coletivo, ou o que a gente chama de sororidade, não como uma espécie de empatia um pouco imaginária, não é uma coisa empática, eu imagino o sofrimento do outro, então eu sou empático ao outro, não. É alguma coisa que parte do seu próprio corpo, que faz revolta nele mesmo, que se une a outro corpo e que quer estar com outro corpo. É isso que a minha experiência com esse livro Sororidade nasceu com coisas que eu vivi, eu mesma, com algumas pacientes feministas pertencendo ao movimento Me Too, alguma coisa do meu corpo começou, eu comecei a ficar muito agressiva com relação aos psicanalistas que não que não eram capazes de ouvir ou de compreender o fenômeno Me Too, o fenômeno trans. Eu estou pensando na Roudinesco, Jean-Pierre Lebrun. Eu estava muito agressiva, era um sintoma muito isolado, eu me isolei um pouco. E, aos poucos, comecei a escrever e se tornou um livro de um luto coletivo, um livro que eu escrevi com Patrícia Manier, e alguns, Tammy Ayush, Fabrice Boulez, Laurie Lofer e outros, a gente decidiu se colocar, de formar juntos e colocar juntos esse sintoma doloroso da psicanálise hoje na França. Então, vocês estão vendo, é alguma coisa que eu não estava empática com relação à paciente, não, é o meu corpo que precisava de expressar. Então, é uma outra modalidade para pensar o laço social a partir do seu próprio trauma. A minha forma de me submeter e de sentir com relação a alguns psicanalistas. Eu não sei como intervir no Google para... Mas, em todo caso, eu deixei várias instituições, né? Eu achava que não tinha muito espaço para as questões LGBTQIA+, feministas, ecológicas, raciais, etc. Então, a gente se reconstituiu de uma outra forma. Então, a identidade de gênero de uma pessoa, eu quero voltar nessa questão de um ponto de vista psicanalítico, não se constrói a partir de um processo imaginário ideal, mas a partir a consequência dos sujeitos das normas sociais. Então, a identidade é um traço distintivo do sujeito, mas eu vejo, mais uma vez, não como alguma coisa da ordem do eu, da defesa narcísica, uma defesa que bloqueia o trauma, que recalca, que não quer ver o trauma, mas um corpo que traz os vestígios do trauma e que se repete no sintoma. E é o sintoma que se encarrega da identidade do sujeito. Como repetição sempre modificada do trauma, ele determina a produção do desejo do sujeito. Vocês estão vendo? Os sintomas, sabe? O sintoma é o elemento mais... em relação com o desejo inconsciente do sujeito, o desejo que é sempre marcado pelo trauma. E, então, o sintoma é fixado a um certo tipo de gozo, que é mais ou menos suportável. Como eu estava dizendo, não é um trauma a extirpar, mas uma lei que a gente está pensando a partir da transformação, que pode se tornar uma solução capaz de manter o sujeito com relação a alguma coisa que antes era insuportável. Estou vendo eu mesma. Claro que não são todos os casos assim. Alguns casos podem haver problemas com a questão de transição de gênero, que a gente está vendo também em análise, mas a gente vê também muitos casos onde a transição de gênero pode ser realmente uma verdadeira expressão do sintoma feliz, ou seja, uma modalidade de fazer com o seu próprio trauma, que se mantém
e que coloca o sujeito no engajamento coletivo. O sujeito no sintoma se inventa uma prática do corpo que corresponde à sua modalidade de gozar. Então, a identidade tem a modalidade de gozar do sujeito, é o que o Lacan chamava identificação do sintoma, e não identificação ao eu, não ao ideal, não ao que eu imagino ser. E é verdade que essa identificação tem alguma coisa de estranho, já que no lugar de ter esse componente característica das identificações, é uma identificação justamente que a gente tenta, no início, se livrar dela. Estou pensando ainda nessa paciente que, no início, ela queria um corpo, ela tinha um corpo, uma jovem trans que sofreu abusos sexuais, e a escarificação era uma maneira de se manter com relação a esse trauma insuportável, mas ela veio justamente para análise para parar de fazer isso, porque se tornou uma coisa perigosa para ela. E aí que a questão da transição, a partir dos seus conhecimentos, seus estudos, enfim, não vou falar todos os detalhes, porque não é relevante, mas é a partir daí, a partir do trauma, que a transição pôde se colocar. Não é eu sozinho, como diz o Rodinesco, alguém que decide que... Não, não é isso. É alguma coisa que vem do mais singular, realmente, do sujeito no trauma. E essa assunção, é por isso que a gente fala de identificação ao sintoma, não de redesignação, nem de construção ideal da sua própria imagem. É através dessa identificação às normas, o sujeito consente ao gozo que se expressa no seu sintoma. Esse gozo se torna possível de viver e permite uma inscrição dele no laço social. Então, tem uma relação entre corpo, atravessado pelo sintoma, e a atividade política do sujeito, como os corpos se tornam traumatizados, se tornam um sujeito militante. A gente não encontra uma causa para o sintoma, por exemplo. É absurdo procurar razões familiares, estruturais, patológicas, com relação ao desejo de mudar de gênero. Claro que as normas de gênero influenciam, mas existem zonas do inconsciente abertas à contingência e à invenção do corpo sintoma. Se os corpos trans são, frequentemente, podem ser vários, esses que eu encontrei na minha clínica, pelo menos, foram muito abusados, explorados, discriminados, humilhados, tratados como mercadoria, que a gente vê também no filme da Isabelle Solas, eles são também uma arma potente de combate. E se a batalha é dura, a alegria de se encontrar juntos vai ganhar, vai superar isso tudo. O sintoma de fazer laço, e aqui nós consideramos, então, que tem... Freud fala de contingente psíquico, ou seja, alguma coisa como um social traumático, que, eu estou repetindo, não é um trauma coletivo, que vai esmagar tudo isso, que essa coisa de ideia coletiva vai acabar com tudo que a gente considera de interessante, que é sutil do psíquico. Então, esse que é social traumático, a minha ideia, a minha hipótese é que o político, hoje, de um ponto de vista psicanalítico, claro, só pode ser social traumático, ou seja, social que foi atravessado por essa energia traumática transformável e que pode se tornar uma arma potente de combate. Então, é o que eu chamo, sobretudo, a sororidade, ou o contingente sintomático, ou sintoma compartilhado, ou sintoma coletivo. A gente é levado juntos a partir de suas próprias coordenadas traumáticas. A sororidade, mais uma vez, a única condição é que haja alguma coisa inconsciente, corporal, que se coloque em jogo. A gente não se torna irmã por inteligência, não é um processo racional, é alguma coisa realmente
que pega no corpo. A sororidade, então, existe através de sinais que não são símbolos de aliança, mas de volta do recalcado traumático. Esses sinais se confundem com próprios sintomas revolucionários. Inútil de dizer que as travestis, os nossos corpos, esses travestis desse filme, compartilham com as feministas um sintoma revolucionário característico do nosso tempo e pelos quais nós estamos feitos hoje todas irmãs. Então, esses corpos se expressam no sintoma compartilhado. Corpos rejeitados, discriminados, prostituídos, que se tornam, graças à força do coletivo, corpos transformados individualmente e socialmente, que gozam no seu engajamento coletivo através de seus sintomas felizes e, sobretudo, seus sintomas sororais. É isso. Muito obrigada. Eu terminei. Wow, excellent. Oh, thank you. Thank you, Sylvia. Excelente, obrigada, This was a Silvia. tour de force, truly. Isso foi um tour de Very força, inspiring. foi muito inspirador. It actually brought to mind Me a quote that's trouxe always à troubled me cabeça in uma a citação que generative sempre way, me and on which I've been trouxe um stuck certo for conflito several years. I'm putting it in the que fica chat, na minha cabeça por muito trying to put it in all tempo. Eu three vou colocar no languages. chat It's aqui, from Guattari's é do Three Guattari, Ecologies As in Três English. It's rendered Ecologias, that individuals must become e os both indivíduos more devem united or tornar-se ao mesmo more in tempo solidarity solidários and e cada vez increasingly mais different. And diferentes. this has been a provocation E for isso me as a tem sido uma psychoanalyst who provocação para mim, enquanto works often with psicoanalista, trans patients para and trabalhar, somebody quando eu trabalho trying to com understand the link pacientes between the trans, clinic and eu estou politics. tentando But I entender think o your vínculo work entre a clínica e a provides some política. Eu acho que o coordinates seu that can take this trabalho question further, fornece algumas because they coordenadas que give pode us a way levar to think about esse how trabalho mais para the frente, mais the adiante. concept of Você the pensa collective, sobre or como in o another sense, conceito the do universal, coletivo ou could be universal based in something pode estar that baseado is em of the algo que é excluded, the not do all, excluído, such do that it não won't be captured todo, by the de logic of forma the que não vai ser phallus, the capturado father, pela as we lógica say, do and falo, do repeat the pai, same e, e assim phenomena we see repetir o so often mesmo in groups, fenômeno que masses, vemos packs. em grupos, né, So I want to massas. simply, as we open up this time for E Q&A, quando vamos give that abrir note aqui of o gratitude tempo for para perguntas providing e these discussões, precious quero ideas about how agradecer we can você por step ter trazido forward with essas this ideias question. preciosas sobre como podemos seguir So for adiante those com essa questão. who were here and want to Então, para aqueles speak, raise a que querem question, we don't have a lot of falar, time, fazer but uma feel free to pergunta, use não temos muito the tempo, raise mas hand sintam-se à function vontade if you de like. You can levantar also a put mão, something tem in the a chat, mãozinha and we will try to monitor no that as menu. well. E também pode Do our best perguntar to por translate. meio Je do chat. vais répondre à la fin. Comme ça, on prendra toutes les questions et je vais répondre à la fin, si vous êtes d'accord. Ok, então eu vou receber todas as perguntas e eu vou responder tudo no final, pode ser? Eu vou ouvir tudo e no final eu respondo. Lovely. Everyone heard that? So we'll receive all the questions and then Sylvia will Certo, então respond, ela vai all together ouvir at the todas end. as perguntas e Okay, responder so de uma vez só no final. not seeing any raised hands yet, but Não feel estou vendo free nenhuma to mãozinha levantada, mas sintam-se à vontade de se go ahead when you manifestar. feel ready to speak. Okay. Ok. Eliane e Alexandra. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Silvia. Parabéns, muito obrigada pela sua excelente exposição. E eu fiquei bastante interrogada para pensar a prostituição, tipo, anterior à questão de mulheres trans, de homens trans, mas a prostituição como esse ofício mais antigo, né, que a gente tem na história, e como que esses corpos poderiam ser pensados nessa lógica que você foi construindo. E eu imaginei que, porque, por exemplo, eu atendo, né, prostituta, e quando elas se montam, como elas dizem, e elas tomam para si uma outra identidade, né,
como elas são absorvidas nessa identidade dentro da prostituição e perde uma espécie de desejo para a vida da identidade de registro de nascimento. Me ocorreu um pouco isso, não sei se você consegue colocar alguma coisa no final. Muito obrigada. Obrigada. Alexandra. Obrigada, Silvia Lippe, pelo que você trouxe, muito interessante. Eu gostaria de saber se você poderia falar um pouco mais, desdobrar essa ideia do que você falou de ser revolucionário. Um pouco enquadrar esse conceito, que autores, como é que você está colocando isso Liga o microfone. dentro do seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Perfeito. Bah, oui, je vais déjà commencer à répondre un peu ce que j'ai dit. Já vou começar a responder um pouco a Eliane e a Alessandra. É verdade que a questão da defesa, você colocou o exemplo do Guattari, eu falei do Negri também, que é a base de toda a anarquia. O que é interessante, é alguma coisa que eu estou trabalhando nesse momento, é a ideia de que, ao mesmo tempo, quando a gente pensa diferentemente, como psicanalista, a gente tem um pouco esse reflexo de pensar que é alteridade, como se nós estivéssemos completamente fora. Ou seja, eu sou uma mulher cisgênero, então eu tenho que, quase como se eu tivesse que olhar uma pessoa trans como de, eu não entendo nada, eu estou completamente diferente, eu estou fora, então eu estou um pouco quase que dobrada, humilde diante dessa pessoa. Não, isso é uma atitude um pouco... Já está bem, ok, já está bom, mas eu acho que a gente está perdendo alguma coisa de mais importante, porque você citou o Guattari, eu achei muito bom, eu estou pensando particularmente ligado à minha experiência com a psicose, por exemplo. Claro, se a gente pensa a psicose como alguma coisa totalmente outro, como a loucura são os outros, eu estou aqui humilde diante disso. Não, é alguma coisa dentro de mim. Então, quando eu escuto as pessoas trans, tem alguma coisa na diferença, mas também que vai despertar o meu trauma em mim. É isso que é a sororidade. É essa parte na qual me aceitando diferente e aceitando o outro também diferente, que é recíproco. O que fazem os psicanalistas? Eles não aceitam a sua própria possibilidade de serem eles mesmos trans. Numa parte do seu inconsciente, o Freud disse isso sempre, com os termos do tempo dele. Claro, nós somos todos bissexuais. Já é muito, né? Lembra que ele está na época vitoriana. Então, o que a gente está dizendo hoje é que se a gente encontra a nossa parte trans, não é que ela aparece assim de cara, tem essa transferência sororal, a gente pode pensar de uma forma diferente a diferença. Não como uma alteridade absoluta, como uma espécie de posição humilde diante do trans, que, na verdade, que é uma posição muito superior ao mesmo tempo, né? Não é essa ideia que a gente quer, a empatia e tal, não. É simplesmente se deixar fazer, deixar vir o seu próprio trauma. Essa forma que o Deleuze e o Guattari compreenderam, o Guattari em particular, o Deleuze não estava muito na borda, né? O Guattari que estava, né? Estar com os psicóticos do labor permitir a sua própria loucura de existir, né? A forma psicótica de existência é mais emancipada que a forma neurótica, porque tem alguma coisa do inconsciente muito aberto, não tem essa recalque, né, que estraga nossa vida. Então, a transferência com pessoas transferência trans permite abrir um pouco esse recalque com o qual nós estamos sempre lidando. É a mesma coisa com
a importância dessa passagem da identidade é um corpo que se transforma. É muito difícil na psicanálise. A gente está obcecado com a questão das identidades e a gente sempre pensa com o estágio do espelho, o ideal, o eu, a idealização. Enquanto que Lacan nos deixa essa frase que pronuncia um impacto no seu ensino, em que ele diz: a realidade é uma aluna que falou, você falou de pessoa com sintoma, mas é essa ideia em qual todas as passagens se fazem a partir da transformação do corpo, sob não importa qual forma. Então, esse é o encontro entre cis e trans, porque cada um transforma também com o gênero da sua forma, mesmo se depois não muda de identidade. Então, nós aprendemos, eu mudei realmente muito, porque eu tenho muitas pessoas cisgênero que eram obcecadas com uma identidade, que é a identidade do nascimento, que estavam completamente bloqueadas nessa forma, né? Não sei. Estou pensando em um paciente que ganhava mais que o seu marido, e isso não era possível, porque o homem tem que ganhar mais. Vocês estão vendo coisinhas assim. Uma outra jovem que está grávida e que dizia, mas eu tenho medo que a minha filha seja mulher. A gente vai trabalhar e trabalhar que as mulheres da sua família todas foram traídas pelos seus maridos. Então, elas tinham crises histéricas para se rebelar. Então, é muito importante essa abertura. Menos a gente estiver próximo dos polos, mais a gente deixa que o corpo se experimente nessas transições revolucionárias quando eles são juntos, né? Eu acho que, para mim, o Preciado, eu moro num bairro muito LGBT, então ontem à noite tinha elementos LGBT por todo lado. Na minha vida tem muitos. Eu estou fora da minha clínica, eu estou o tempo todo lidando com a comunidade. Isso é a revolução. O fato que a gente possa, não no sentido da revolução, né, com chefes, ideais, todos juntos, são pequenos grupos revolucionários, pequenos elementos dispersos. Vamos pensar no Me Too. Nenhuma menos, por exemplo, na Itália, o problema é o feminicídio. Aqui na França é muito mais o abuso sexual e o incesto. Na América Latina, são questões ligadas às questões raciais e coloniais. Então, o fato que haja diferentes maneiras de fogos, pequenos pontos de fogo, chamas revolucionárias pelo mundo, isso para mim é revolucionário. E quanto menos eu estiver ligada a essa... Eu me sinto ligada a essas mulheres do filme, porque eu tenho o meu trauma que me conecta a eles, mesmo se eu não tenho mesmos problemas raciais. Não é para ser idêntico, né? É por isso que, de uma certa forma, os homens podem ser irmãos também. Não tem necessariamente... A identidade não tem que ser radicalmente iguais. Então, mulheres me falaram na Itália, eu não vou poder nunca falar com homem. Tem mulheres lá na Itália que me falaram isso. Tá bom, ok, beleza. Ok, os homens cis, né? A gente coloca eles um pouco para fora, para onde entrar, mas a ideia é realmente de conseguir pensar nessa inclusão. E aqui que está o aspecto revolucionário, né? Cada um da sua posição e a modalidade de fazer a revolução também é diferente. Eu não participo muito das manifestações. Claro, as mais importantes sim, mas enfim, eu trabalho muito no meu consultório, eu vejo as manifestações passarem aqui na rua, do lado aqui do meu consultório, mas eu vou fazer do meu jeito, falando com alguns psicanalistas,
outras pessoas vão fazer numa instituição, trabalhando com mulheres que têm problemas, outro vai fazer com instituições que acolhem crianças que são em transição de gênero. Então, cada um pode fazer a partir de uma posição diferente. Não tem uma ideia de que todos têm que fazer igual, a mesma coisa, mas a revolução vem do fato de que a gente confia no outro, a gente confia na irmã. A minha colega, que a partir dos 7 anos que começa a transição, que trabalha lá na Salpêtrière. Então, tem uma sororidade na maneira de acompanhar essas crianças, ela do lado dela, eu do meu, sem precisar pensar o coletivo a partir de estereótipos aos quais nós estamos acostumados. Por exemplo, a gente pode estar em instituição, eu deixei a instituição quando ela não estava mais coletiva, era o poder dos médicos que decidiam o que fazer e os psicólogos se adaptando mais ou menos a isso. Então, a ideia de aceitar... e tem uma coisa que é muito importante para mim, quanto mais é diferente, quanto mais não está concentrado. Quando eu fiz uma intervenção nos Estados Unidos, eu fiquei muito feliz porque não tinha francês. Bom, eu sou italiana, né? Na verdade, então não tinha francês. Não, isso era muito importante, não porque eu detesto francês, mas é porque sempre tem um francês quando a gente faz um encontro psicanalítico, sempre lacaniano. E é muito revolucionário tirar isso que a gente está habituado. O ponto problemático do coletivo não é o singular, mas é a centralidade. É quando tem um centro fálico, paterno, morte vivo. Esse é o problema. Se tem um centro, a deterritorialização, como dizem Deleuze e Guattari, a descentralização, as raízes espalhadas, as multidões do Negre, são formas com as quais a gente pode hoje repensar a psicanálise a partir de toda essa modalidade descentralizada na qual ela pode existir. É isso. Thank you, Silvia, Jed, and thank you everyone for your questions. Obrigada, Silvia. Obrigada a todo mundo pelas suas perguntas. Agora vamos para o Benoit, que tem um anúncio para fazer. Sim, só queria dar algumas rápidas informações. Como a gente começou um pouco mais tarde, provavelmente, Silvia, se para você for possível, vamos continuar um pouco a conversa aqui tão boa, tão importante, tão preciosa. Alguns minutos, vamos atrasar um pouco. Antes de te dar a fala, Silvia, de novo, e para Jed de novo, só dar algumas informações. Tatiana, então, todo mundo entendeu, para questões de saúde, Edu não pode estar com a gente hoje, mas Tatiana, quando ela vai ficar melhor, Edu vai poder gravar a intervenção de Lu e disponibilizar a gravação da intervenção de Lu para quem se inscreveu no evento de hoje. Tá? Então, em breve, a gente vai disponibilizar essa gravação para vocês. Outra informação, quem vai ter um interesse, nós temos uma série de encontros, de palestras, que se chama Os Ateliês das Quintas. E as próximas datas, provavelmente a gente vai colocar isso no bate-papo agora, vai ser o nosso amigo e colega querido Jed Wilson, que vai apresentar em duas sessões uma temática extremamente interessante e estimulante. Vocês vão descobrir isso. E, de novo, vou lembrar para vocês, quem tem um interesse, a gente abriu as matrículas para as nossas 2 novas formações e a hora certa para fazer isso, a pré-inscrição, porque tem vagas limitadas. É isso. Jed, a gente pode lançar um pouco. Sim, Silvia. Benoit, tem uma pergunta. Algo do trauma também, a opressão, se ser
heteronormativa também por algo da sororidade na repressão? C'est une très bonne question. Alors, É uma questão muito boa, uma pergunta muito boa. O que é o trauma, efetivamente? É muito difícil precisar, porque eu faço uma diferença da minha posição e a posição de Butler, que, claro, é uma pessoa muito importante por essa questão. Ele nos abriu a via a todos e todas, mas vamos dizer que a minha diferença é que ele sabe, na sua ideia do gênero, tem sempre alguma coisa como a gente já sabe qual é o agente do trauma, o mundo heteropatriarcal, o mundo cis, normativo, etc. A norma. Tem a norma que é a culpada. Ora, de um ponto de vista psicanalítico, claro que a gente pode dizer que a norma hetero, cis, mas isso é muito genérico. Quando a gente escuta nossos pacientes, é isso que é a singularidade absoluta. É realmente a ideia de que tem alguma coisa que a gente não pode nomear. A gente pode nomear, claro, mas de alguma forma a gente sabe que tem uma outra maneira com a qual nós reagimos a essa cis-heteronormatividade. E é por isso que a gente não pode dizer que, em geral, a norma é um trauma para todo mundo. Cada um tem a sua própria particularidade. É por isso que eu faço questão de pensar o trauma como singular e por outro lado, a sororidade. A sororidade é, por outro lado, alguma coisa que é realmente coletiva. A gente pode compartilhar, porque a gente já é todo mundo diferente, cada um tem seu trauma. Eu, com relação à questão da situação da psicanálise, para mim foi muito traumático o fato a forma da maneira de tratar as mulheres, 40 homens e 3 mulheres, sabe? E mostrar que tem que ser igual um homem para falar em público. Mas a minha forma de entrar nessa relação com outras feministas foi minha agressividade, começar com esse sintoma, que depois mudou. Mas isso é completamente singular, porque isso volta a partir da minha posição singular, mas encontra com outros, e aí a gente compartilha alguma coisa. Então, a repressão, o que é diferente das outras formas de grupo, que são todas formadas sobre a repressão, sobre o recalque do trauma, a gente não quer ver o trauma. A lei da castração, ela está aí para garantir aos grupos de irmãos para que o trauma não surja nunca. Não é o problema da castração, é o problema do trauma que pode surgir. A sororidade é o contrário disso, é o trauma que pode se tornar sintoma e a gente vai fazer alguma coisa disso. É por isso que politicamente é muito importante para mim a sororidade. E isso pode participar de qualquer grupo, é por isso que eu falo desse filme, que a sororidade em comunidades trans tem a questão, elas combatem pela questão ecológica, pelas questões feministas. Tem mulheres que tinham uma conferência, por exemplo, uma conferência do Audre Lorde, não sei de quem agora, de uma grande figura negra, e elas eram todas brancas, mas tinha essa pessoa negra com a problemática racial e elas combatiam isso também, por isso elas combatiam nesta luta, ao lado desta luta. A gente não fala de problemáticas de um grupo como unitário e unido, mas é o que acontece nas comunidades LGBT.
na parada, por exemplo, tem sempre todo tipo de grupo que participa. E a gente não vai perguntar, mas você é homo, você é cis, você é quem? Está todo mundo junto e cada um a partir da sua experiência. O ponto importante é, não tem, de um ponto de vista da psicanálise, vamos dizer assim, um abusador do trauma identificado. É preciso deixar a parte singular encontrar a sua forma e a sororidade como laço coletivo, por outro lado, e que vai permitir a volta do trauma, o retorno do trauma, que é contra a repressão, que a gente sabe que a repressão ela faz muito mais danos do que qualquer coisa. O fascismo, por exemplo, é o retorno do recalcado, né? É alguma coisa... Na sororidade é interessante, a identificação é direta, trauma e sintoma. Enquanto que nas massas tem o sujeito ideal e o outro. Essa mediação volta justamente quando o Pai Todo-Poderoso não sustenta mais sua posição, não sustenta mais porque tem o singular que volta. Estou pensando na Segunda Guerra Mundial, na Itália, quando tinha guerra, tinha os soldados nas suas singularidades que sofriam, que tinham sua angústia, que não queriam mais ir para a guerra. Não estão mais nessa coisa do Mussolini, do Dulce, era o singular que destruiu, eram os soldados que não conseguiam mais ir, o singular que destruiu o fascismo. Então, o traumático, ele combate o fascismo, mas se a gente continua nessa modalidade do laço social, a partir do ideal, da castração, do fálico, do pai, morte viva, etc., a gente está destinado a fazer voltar o fascismo. Vocês estão vendo a continuidade que tem entre o Macron e o Trump? Tem uma continuidade. Se a gente não compreende isso, claro que não é a mesma coisa. Entre Trump e um ditador. Tem uma continuidade. Desculpa. Não, foi muito bom, foi realmente muito bom. Foi uma troca excelente. Mas eu estou vendo alguém que levantou a mão, mas infelizmente a gente não pode mais pegar nenhuma questão. As nossas tradutoras já estão aqui há mais de 1h30 falando, então a gente vai deixá-las descansar um pouco. Mas eu espero que a gente vai ter a ocasião de refazer um evento juntas aqui no IP. Você é muito bem-vinda, Silvia, aqui na nossa comunidade do Instituto. Foi um momento realmente muito importante para o orgulho LGBTQIA+. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e todas e todos que estiveram aqui hoje. A Fernanda e a Maia. Muito obrigada, muito obrigada. E a todos que estavam aqui na organização. A gente colocou informação para vocês no chat de tudo que está acontecendo no IP. Não hesitem a ficar com a gente. De mãos dadas, somos mais fortes. Muito ótimo final de semana a todos. Adeus, até a próxima.